Fala, rapaziada aí da Flunáticos, mais uma vez, Matheus Moreira aqui com vocês para falar de um assunto que confesso não queria estar falando, né? Já devem imaginar, John Arias recusou a renovação do Fluminense, pelo menos foi o que saiu agora na TNT, mais cedo, por volta das 10 horas da noite, que o John Arias teria recusado, ali na Stare, é a informação, é a fonte, a proposta de renovação do Fluminense em cerca de 50% do aumento salarial e ainda por 4 anos e mais um pouquinho, né? 4 anos e 3 meses, ou seja, pegando esse final de ano e estendendo mais 4 anos. Lembrando que o contrato dele atual é até 2026. Acontece que a informação também é complementada com o fato do John Arias ter recusado por estar chateado com o clube que, segundo ali a informação, teria prometido ser mais aberto a negociações e teria ficado chateado com a recusa do Galatasaray, que é um clube da Europa que fez a proposta de 73 milhões de reais, 12 milhões de euros para comprar os 50% de John Arias, que é que o Fluminense detém hoje, né, do União Santa Fé, eu acho, do Santa Fé da Colômbia, perdão. Então, assim, de dado que a gente tem, além da própria informação, obviamente, é o seguinte: segundo fontes que não são tão confiáveis assim, né, na internet, quando a gente busca sobre salário de jogadores, é difícil encontrar esse tipo de informação, né? Mas o que eu consegui encontrar varia entre 250 mil mensal e no máximo 500 mil mensal, o que faz sentido, porque Marcelo ganha 600 mil por mês, fora o nome dele linkado em diversas ações do clube, claro que ele ganha ali com outras ações do Fluminense, mas em salário 600 mil por mês, e o Cano, a informação que a gente tem, é entre 700 e 900 mil por mês. Né? O Ganso de até 600 mil, 500 mil por mês também. Então, assim, possivelmente gira em torno de, no máximo, 600 mil reais. E a informação da Lina Nastari é que o Fluminense ofereceu esse contrato de 4 anos e 3 meses, né, terminando esse ano e estendendo até o final, então, de 2029, por, é, por mais 50%. Né? Aí você pensa, pô, aumento salarial de 50% para qualquer um assalariado comum como a gente aqui do lado de fora, né, sem ser no mundo do futebol, é muito. Em qualquer lugar, na verdade, é bastante 50%. No entanto, a gente está falando de um atleta que é o segundo ponta fora da Europa mais valorizado. É o segundo ponta mais valioso fora da Europa. Tem 26 anos, vivendo seu auge, jogando um absurdo. É o melhor, se não está top 3 no mínimo jogadores no Brasil, no mínimo top 3 jogadores em qualquer posição no Brasil, e na sua posição, na sua posição de meio atacante, ele certamente é ali top 2 se não for top um. Na minha visão, na nossa visão de torcedor, com certeza é top um. E inúmeros especialistas fora é top um. Então, se a gente for fazer um cálculo básico, um cálculo simples, se ele recebe 600 mil, vamos supor 600 mil, o valor mais alto entre aqueles que eu encontrei por aí, é difícil, voltando, é muito difícil a gente conseguir cravar salário de jogador, a não ser que seja algo noticiado pelo GE, com alguém com credibilidade e tudo mais, e não é o caso. O salário dele, como o salário do Ganso e o salário do Cano, o salário do Marcelo, que são mais fáceis de acessar. Esses 600 mil, você soma 50%, estou usando a calculadora, dá 900 mil para ele. E acredito, voltando, não acredito que o Arias receba 600 mil. Acredito, o salário mais alto que eu vi em procuras pela internet era 480 mil reais para ele, tá? Salário de 480 mil para ele, mais os 50% proposto, segundo a linha das áreas, ficaria em torno de 720 mil. A gente subiu aqui para poder tentar um cálculo para ver o que houve, né? Para ver o quão atraente é. Porque se for verdade ele ter ficado chateado com relação a ter recusa, né, de jogar na Europa e tudo mais, é, é algo que o Mário tem que resolver com o jogador, porque não se pode prometer algo que você não pode cumprir, né? Com certeza. Então é algo que tem que ser resolvido. Mas diante do valor em si, se forem de fato esse valor maior que eu encontrei na internet, que ele recebe de 480 mil por mês,
É um bom salário para time brasileiro, para o Fluminense especificamente, que não tem ninguém recebendo mais de 1 milhão, com certeza. No entanto, a gente sabe, ele vale 1 milhão. Pelo menos, ele vale 1 milhão. Então, assim, na minha opinião, se ele recebe esses 480 mil, tem que mais que dobrar o salário dele, é 1 milhão. Se o Fluminense tem barganha para poder oferecer esse tipo de coisa, é um outro cenário. Se o Fluminense não tem barganha, infelizmente, né, que venda então o atleta do que ficar com alguém que possa ficar chateado. Não acho que é o perfil do Aras fazer corpo mole, alguma coisa do tipo, longe disso, óbvio que não. Mas já que não dá para cobrir ofertas desses lugares, né, como a do Galatasaray, que a gente não sabe qual foi a oferta de salário especialmente, e deve ter girado na casa de quase 1 milhão de reais, trazendo para o real, né, enfim, Europa, né, Turquia, euro, ganha 5 vezes mais, 6 vezes mais, atualmente o euro está em 6 e alguma coisa, então assim, é difícil conseguir chegar nesse valor, com certeza. Mas acho que a valorização do atleta tinha que gerar em torno de 1 milhão. Se o Fluminense não tem que gerar em torno do máximo que dá para ele. Porque assim, Cano é um jogador espetacular. Estou falando aqui desmerecendo o valor que o Cano recebe, não. Entre 700 e 900 mil. Vamos supor aqui que seja o valor mais baixo e ao mesmo tempo também supor que seja o valor mais alto. O Cano é um jogador, mal ou bem, de 37 anos. Então esse salário, já já, ele vai ser zerado, entre aspas, né? Porque o atleta vai entrar, obviamente, em aposentadoria, alguma coisa do tipo. Então, assim, é de se pensar, é de se valorizar e não é um atleta comum. O Fluminense tem que fazer o máximo de esforço possível para poder continuar com o John Arias. E se não conseguir chegar nesses valores e tudo mais, no caso, 1 milhão aqui que eu estou sugerindo, enfim, que seja um contrato de é, é, 700, 800 mil, enfim, o salário mais valorizado do elenco, para mim, deveria ser dele, inclusive. Né? E aí, se o Cano ganha 900, ele tem que ganhar no mínimo igual a isso, na minha visão, e renovar ali por 1 ano a mais do que o que já está dele, né, de contrato, que é até 2026. Enfim, é difícil, é uma situação complicada, se isso for verdade ou não, mas claro, se eu souber de alguma informação diferente disso, inclusive já enviei mensagem aqui no Instagram, né, a esposa dele me segue há um tempo, para ouvir algum lado, né? Enviei essa mensagem para ela, sendo da maior educação possível, porque a gente não quer estender um assunto como esse, ruim, num momento tão feliz que eles vivem agora, como o caso de ter sido acabado de terem sido pais, né? Ambos, Alejandra, mulher de Arias, e John Arias. Então, assim, é isso. Vamos esperar para ver. A notícia acabou de sair, acabou de acontecer. Possivelmente ainda vai rolar murmurinho com relação a isso, seja pelo lado do jogador, da família, ou do próprio Mário, ou de outros veículos confirmando talvez a informação ou desmentindo a informação. É isso que a gente vai ficar no aguardo. Enfim, uma noite ruim de quarta-feira com uma notícia como essa. Mas a gente espera, obviamente, que ou isso não seja bem assim, ou que o Fluminense ainda tenha sido negado, mas tem uma nova proposta na mesa de aumento para poder conseguir convencer o jogador a fazer, para mim, uma proposta vitalícia, quase vitalícia, para ele ficar aqui durante muito tempo e recebendo um salário muito bom, que sem ele a gente não voa altos, não faz voos altos, assim como com ele a gente também fica quase que impossível de fazer voos muito baixos. Então, assim, é importante a permanência dele e aquela projeção de carreira de ídolo, obviamente, que ele é, e fazer cada vez mais.